Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui nesse objeto e agora a gente vai conseguir unir esses dois objetos para representar aquela planta ali. E como eu disse para vocês, a gente vai utilizar os artifícios de modificadores para evidenciar esses objetos. Então, para isso, eu vou começar com esse vaso aqui, com esse pote. Posso até colocar ela ao lado. Uma das coisas que o Blender tem de bom é que a gente consegue modificar todas essas abas aqui da nossa interface, tudo que a gente está visualizando, simplesmente com um clique. Ou seja, eu tenho essas abas aqui, ó. Eu posso aumentar ou diminuir de acordo com o que aparece ali, ó. Ou seja, eu venho numa interseção de uma cena ou outra, eu consigo fazer isso. E cada seção, cada opção que nós estamos vendo aqui, nós possuímos em janelas. E essas janelas são alteráveis. Por exemplo, essa janela aqui, ó, ela é a janela de Properties. Então, cada janela, essa janela acima, ela é de Outliner. E essa janela aqui, ó, ela é de Editor Type. E cada uma dessas janelas possui ícones diferenciados. Então, por exemplo, esse é o ícone da Properties. E caso eu quiser colocar mais uma janela de visualização da Viewport, eu posso vir aqui, ó, 3D Viewport, clicar, e ela vai me exibir também mais uma visualização da Viewport, de uma perspectiva diferente, ou seja lá o que eu queira, que deseje colocar. Se caso eu precisar voltar para Properties, é só vir aqui e clicar novamente. Então, o que eu vou fazer aqui para não me atrapalhar tanto é colocar essa janela de Outline aqui ao lado e essa janela somente com a nossa referência aqui acima. É uma das coisas que eu gosto de fazer para visualizar tudo ao mesmo tempo. E eu posso mover livremente aqui, ó, a nossa referência sem perder o olho aqui na nossa referência. Então, o que eu vou fazer é... Outra coisa de opção do Blender é que nós temos umas divisões aqui, ó, em cada quina das abas aqui que nós possuímos. Tem praticamente um pontinho preto ali, e caso você clicar e arrastar para um dos lados, ele meio que fica com uma seleção diferenciada, ó. Aqui no caso a gente dividiu, se eu vir para cá eu jogo totalmente para o lado, então posso dividir ela ao meio, ele vai criar duas properties, vou colocar uma na Outliner, vou jogar aqui para baixo, e essa aqui eu posso botar na 3D Viewport, apertar em 1, e vou colocar a visualização aqui, ó, só para eu ver essa referência na cena. Eu posso já esquecer dessa aqui por enquanto, eu vou visualizar ela praticamente a todo momento, fica mais fácil de vocês verem, e eu recomendo vocês fazerem também como exercício, é bem tranquilo. Por exemplo, eu vim aqui clicar e arrastar, eu posso dividir elas, e o único problema que isso pode dar é que eu não consiga voltar à operação, né? Então, por exemplo, quando essa setinha aparecer, ó, vocês conseguem ter o controle e aquilo ali está sendo diluído ou está sendo dividido, né? No caso, fazendo a multiplicação. Então, eu posso fazer somente isso como exercício. Ó, no caso aqui, já tive um probleminha, mas já foi resolvido. Ó. Então, vai ficar dessa forma. Aqui, observem que eu não tenho segmento nenhum, mas no nosso vaso da Viewport, a gente tem essas divisões, que são as linhas dos vértices que a gente encontra aqui na cena. Então, como é que eu posso diluir isso? Se eu clicar com o botão direito do mouse, a gente tem as opções do objeto. Eu posso clicar aqui em Shader Smooth. Ele vai dar um smooth no objeto por inteiro. Só que observem que mesmo assim ele parece ter um aspecto diferenciado, um aspecto estranho. E ele não está tão bem desenvolvido assim. Isso é porque a gente não está com as normals totalmente designadas, divididas. E as normals nada mais nada menos são do que partes da superfície do nosso objeto. Elas são interpretadas de maneiras diferenciadas pelo nosso objeto 3D. Então, há algumas delas, elas possuem propriedades e valores distintos. Então, quando aquilo ali não se encaixa, a gente tem que trabalhar nisso um pouco mais. Ou simplesmente, como é um objeto mais simplificado, eu posso adicionar um modificador que ele, na maioria das vezes, resolve esse tipo de problema. Então, é só eu vir aqui no Modifiers, lembre-se de estar com o seu objeto ativo ou selecionado, em Add Modifiers,
eu vou clicar no Subdivision Surface. Então, vou clicar com o botão SU para ele filtrar a nossa cena. Então, é esse íconezinho aqui, ó, Subdivision Surface. Ele está dentro do Generated, ou seja, se eu clicar em mais, em Generate, eu consigo achar ele também aqui, ó, Subdivision Surface. Então, ele já automaticamente resolveu aquele problema ali, porque faltava um pouco mais de subdivisões para ele conseguir ter as normais ativas. Então, nesse caso, a gente já tem um modelo um pouco mais definido, um pouco mais suavizado. E isso por quê? Porque, como o nome dele já diz, ele subdividiu, ou seja, ele dividiu, multiplicou aquela quantidade de polígonos de linhas que nós tínhamos na cena. Se eu entrar aqui, ó, dentro da nossa interface do wireframe para visualizar, que é dentro do Edit Mode, pode ver que ainda assim nós conseguimos ver que temos os mesmos wireframes normais de antes. Só que dentro dessa operação da subdivisão, ele aumentou o level por 1. Então, se eu voltar aqui, ó, eu consigo ver em estatísticas que aumentou a quantidade de polígonos de faces de vértex que o meu objeto possui. E se eu, no caso, aplicar esse subdivisão, aplicar esse modificador, indo aqui na setinha abaixo e aplicar, e entrar dentro do Edit Mode, aí sim eu consigo ver que ele realmente fez isso aqui, ó. Ele dividiu aquela geometria que estava em um level inferior para um level um pouco mais superior. E qual é o problema que isso nos dá? O problema é que muitas das vezes a gente já tem uma geometria um pouco pesada, ou tem uma geometria que não necessariamente precisa ser aplicada à subdivisão, só precisa mesmo ter uma interface daquilo ali de visualização. E quando a gente aplica, às vezes a cena fica um pouco mais travada, fica um pouco mais lenta. Então é algo que a gente tem que tomar atenção. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar à operação, para eu ter acesso aqui, ó, a esse modelo de aba lateral. E quais as opções que nos dá essa interface aqui de modificação. Vou aumentar um pouco mais aqui, ó, só para a gente conseguir ver. Aqui eu tenho o nome do modificador. Eu tenho algumas opções que seria referente ao próprio objeto, seria simples ou complexo. No caso, esse aqui ele vai dar a subdivisão nas arestas aqui e vai manter aquele segmento que a gente tinha. Então, vou deixar aqui ele nessa opção primeira. E aí ele subdivide tudo e fica um pouco mais uniforme, né? De acordo com essa referência aqui. E aqui acima a gente tem mais opções, que é essa, que é a desabilitar e habilitar a visualização desse efeito que a gente está vendo no render. Então, eu quero que mantenha isso no render. Tenho essa aqui que é para desativar e ativar dentro da nossa interface de viewport. Então, posso desativar e ativar a qualquer momento. Eu tenho essa opção aqui que seria a visualização dentro do Edit Mode. Então, se eu entrar dentro do Edit Mode, eu consigo desativar e ativar isso. Isso nos ajuda aqui. Caso eu precisar fazer alguma alteração no objeto, ó, eu consigo ver que meu objeto, vamos supor que está no Low Poly, e esse aqui seria o modelo de subdivisão. Low Poly seria uma quantidade menor de polígonos para nós darmos um resultado mais simplificado para aquele objeto. Então, consigo ver tanto a interferência do Low Poly quanto do modelo subdividido. Se eu desativar isso, só consigo ver a do Low Poly. Isso aqui seria a influência, ó. Então, no caso, eu só vejo a modificação dentro da subdivisão do objeto. Então, vou dar um Ctrl Z para voltar à operação. Vou desativar esse aqui, que não é interessante para nós no momento. E aqui abaixo que eu tenho um level de viewport e tenho um level de render. Então, muitas das vezes você está com um modelo e aplica um modificador. E no caso, faz isso aqui, ó. Deixa o level de viewport alto, mas na hora do render está baixo. Aí você pergunta, ué, o que aconteceu? Porque o meu objeto não ficou como está aqui na viewport. E muitas das vezes esses valores não são e deveriam ser equivalentes ou superiores. Geralmente, quando nós temos, eu deixo esse aqui no level 1 e deixo esse aqui no level 2, porque no render eu gosto sempre de deixar ele um pouco mais acima, um pouco mais
suavizado. Isso se o objeto nos permitir, porque tem objetos que são muito pesados e não vale a pena você fazer isso. Então, para o intuito de deixar ele suave, já resolveu o meu problema. Vou deixar um level mais 1. Então, vou deixar esse level 2 para diminuir um pouco esse quadrado que ele tem aqui. Ó. Você pode deixar até mais, ó, caso permitir, já que o objeto é bem simples. Então, eu mal vejo essas divisões que ele possui dentro da outra segmentação. Ó. Vou deixar em 3. Assim fica melhor. Um outro problema que nós temos é a espessura desse vaso, né? Ele não tem espessura nenhuma. Então, gostaria de deixar ele com uma espessura um pouco mais normal do que seria um vaso de planta. E o legal aqui desse Add Modifiers é que a gente pode adicionar vários deles e deixar eles em sequência. Então, eu posso adicionar um outro aqui para adicionar a espessura. É um chamado Solidify. Então, ele está dentro da aba de Generate também. Posso simplesmente clicar aqui, apertar em S, Solidifiers. Ou você pode vir aqui e clicar em o Edit to Generate e procura aqui por Solidify. Então, automaticamente ele cria essa borda, que é chamada de Thickness. Então, eu posso aumentar ou diminuir esse Thickness, tanto para dentro quanto para fora. O interessante para a gente seria para dentro, já que a área está definida na parte de fora. E podem ver que eu estou tendo a influência tanto do Subdivision quanto do Solidify. Eu posso desativar a do Subdivision e ainda assim ter a do Solidify ali ativa, sem problema nenhum. Mas o bom é que você tem noção dos dois ao mesmo tempo. Então posso deixar assim. E eu vou fazer o seguinte. Já que eu pretendo deixar essa borda marcada, uma borda mais correta, eu pretendo adicionar e aplicar esse Solidifier. Então, eu posso muito bem aplicá-lo. Então, ele foi aplicado. O valor está correto. E eu posso fazer dessa forma. Só que o problema é que às vezes eu preciso de uma espessura a mais e eu não consigo mais fazer aquele movimento, aquela operação, porque eu já apliquei a operação do modificador. Então, como é que eu faria aqui? Eu teria que entrar dentro do Edit Mode, selecionar somente essa borda interna. Então, selecionei aí, iria selecionar a primeira parte de baixo, em tudo aqui ó, com Ctrl+, apertando, até vir nessa borda, e apertaria em S, para ele dar esse Scale. Vou voltar à operação, até a gente ter, de fato, aqui o Solidifiers ativo. Vou clicar aqui novamente, e vou deixar ele assim, acho que assim já está bom. E o nosso vaso está praticamente completo, definido. Vou fazer agora o mesmo, essa operação aqui para a parte da planta. O que eu preciso fazer aqui? Observem que, se eu adicionar o Subdivision Surface, ele vai ficar meio que deformado dessa forma, porque ele não tem áreas de limitação. E o que seriam essas áreas de limitação? Se você entrar aqui dentro do Edit Mode, pode ver que ele fica distorcido. Ó. Então, as áreas de limitação são criadas a partir de loops. Então, posso muito bem vir aqui em Loop Cut, clicar aqui ao meio, pode ver que ele já vai se definindo um pouco mais. Posso clicar aqui e arrastar para baixo. Ó. Então, mesmo que eu crie essa subdivisão, ele fica um pouco mais definido. E a gente pode designar melhor essa interferência da curva através do modificador. Uma coisa que eu gosto de fazer é ajustar pelo menos essa curva aqui. Então, vou apertar em S em Z para ele dar alinhamento em Z em toda essa operação, assim como está embaixo. E aqui, vou aumentar um pouco mais esses levels, ó, mais um. Ele já está um pouco mais parecido com o que nós temos aqui. Ó. É basicamente isso. E o que a gente pode fazer para aumentar a espessura, assim como foi feito no outro, é vir aqui e apertar em S e adicionar um Solidify. Então, eu vou fazer aumentar esse Thickness. E observem que eu tenho essas sequências aqui de linha. Vocês sabem muito bem como eu posso resolver.
Então, é só clicar com o botão direito do mouse, Beam Shader Smooth, e ele fica mais ou menos assim, ó. Isso porque, como eu disse para vocês, ele não tem exatamente nossos normals definidos, até porque eu só tenho essa base aqui, ó. Diferentemente do outro, eu tinha a base interna e a de fora, aqui eu só tenho a base de frente. Então, o que eu posso fazer para resolver isso é aplicar. Então, aplicando o modificador Solidify, ele já dá essa diferenciação. Por quê? O meu objeto ele está assim, ó, dessa forma, um quadradinho diferenciado. Aplicando aqui, ele já fica assim. E percebam que para cada folha dessa daqui, nós temos uma curvatura diferenciada. Como é que eu posso fazer para dar essa curvatura aqui e definir um pouco melhor com esse objeto que ele está reto, exatamente para cima? Para isso, pode entrar aqui dentro do Edit Mode e ver que eu só tenho apenas esse segmento na horizontal. Ele é o único que divide o nosso objeto em dois. Além desse aqui, que é só uma linha de auxílio, realmente para nós conseguirmos ter essa base aqui definida. Então, o que eu vou fazer aqui é clicar no nosso wireframe, selecionar apenas esse objeto. E como eu disse antes que a gente pode dar bevel para suavizar áreas como essa, a gente pode dar um bevel para aumentar a quantidade de loops também que a gente possui. Então, se eu der um Ctrl B, consigo aumentar aqui, esses loops todos que a gente possui dentro da cena. Posso diminuir um pouco eles, deixar em 4. Podem ver que essa área aqui ela já está um pouco mais designada, um pouco mais diferenciada. Então, eu vou dar um Ctrl Z, acho que foi muito, então vou deixar ele mais ou menos assim. Beleza, já tem um pouco mais de definição ali. Então, esse objeto está assim, E para dar essa curvatura, a gente vai ver na próxima aula.